A premissa fundamental é a seguinte: ou você muda ou tudo se repete. Esta é uma verdade simples, mas profunda, que todo homem cristão precisa gravar no mais profundo de seu ser. É inútil se esforçar tanto para alcançar o sucesso em qualquer área da vida se você continua praticando os mesmos hábitos destrutivos que impediram seu crescimento até agora. Vamos examinar os piores hábitos que todo homem que os pratica precisa parar imediatamente, bem como entender os principais passos para se livrar deles. Antes de começarmos, ficaria muito feliz se você curtisse do vídeo, para que eu possa continuar compartilhando conselhos bíblicos e estoicos para nossos tempos. Se você ainda não está inscrito, recomendo que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos ao hábito 1, pornografia. A pornografia é um desafio significativo na sociedade contemporânea, especialmente para os homens cristãos que buscam pureza e santidade. Enfrentar e superar a tentação da pornografia deve ser uma prioridade em sua vida e requer disciplina compreensiva e uma profunda confiança na graça de Deus. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a pornografia, é clara sobre a necessidade de pureza sexual e mental. Uma passagem alerta sobre a importância de evitar atos imorais, pensamentos e desejos impuros. A pornografia distorce a visão das relações de sexualidade e o valor do indivíduo, levando a uma compreensão distorcida de amor e intimidade. A luta contra a pornografia é essencialmente uma batalha pela renovação da mente. Para combater eficazmente a pornografia é essencial adotar um conjunto de práticas baseadas na fé e na disciplina pessoal, transparência e honestidade. Com um mentor ou conselheiro espiritual de confiança são essenciais, permitindo a orientação e supervisão necessárias para superar este desafio. Além disso, a oração é uma grande aliada para superar esta dependência. A abordagem Deus expressando sinceramente o quão difícil esta luta é para você, mas se você não pode fazer isso sozinho, peça a Ele para libertá-lo desta dependência, e se há algo que Deus está interessado em sua santidade, Ele definitivamente não o deixará desamparado nesta situação e certamente intervirá. Certamente pedir libertação desta terrível dependência não é pedir para seu próprio prazer nem é um motivo errado. Então Deus responderá, quando você perguntar a Ele também é muito importante. Se livrar de quaisquer gatilhos que possam levá-lo a assistir pornografia. Neste momento você precisa ser radical para superar essa dependência. Se você segue alguém nas redes sociais que posta fotos provocativas que despertam desejos de pornografia, pare de seguir aquela pessoa. Se algum site ou aplicativo como TikTok ou Instagram levar você a cometer esse erro, desinstale-os. Se uma série que você assiste desencadear um desejo de pornografia, pare de assistir aquela série. Você também deve dificultar ao máximo o acesso à pornografia. Isso inclui bloquear sites adultos em seu computador ou telefone, excluir vídeos e fotos salvos em qualquer dispositivo e desinstalar aplicativos que podem ser usados para assistir conteúdo adulto. A luta contra a pornografia é uma batalha contínua que requer disciplina de vigilância e uma profunda confiança em Deus através da renovação da mente, o apoio da comunidade cristã e a busca constante da graça de Deus. Os homens cristãos podem superar este desafio e caminhar rumo a uma vida de pureza e santidade. Este caminho não é fácil, mas é fortalecido pela promessa de que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. O hábito 2, materialismo excessivo. A busca incessante de bens materiais e riquezas é um desafio significativo na sociedade moderna. Para os cristãos é essencial encontrar um equilíbrio, reduzindo o foco nos aspectos materiais da vida e buscando um estilo de vida de valores, humildade e generosidade alinhados com os ensinamentos cristãos. O materialismo excessivo pode desviar a atenção e o coração das verdadeiras riquezas espirituais. Pode levar à idolatria dos bens materiais, onde o valor e a identidade de uma pessoa são medidos pelas suas posses. Isto muitas vezes resulta num ciclo de insatisfação onde a busca constante por mais bens materiais impede a apreciação e a gratidão pelas bênçãos já recebidas. Além disso, o materialismo pode causar negligência em aspectos importantes da vida, como relacionamentos, desenvolvimento espiritual e atos de caridade. Esta ênfase excessiva em bens materiais pode resultar em um distanciamento de Deus, como advertido em uma passagem. Para combater o excesso materialismo é essencial buscar um estilo de vida mais simples, centrado em valores espirituais. Isso envolve práticas como viver dentro de nossas possibilidades, evitar o acúmulo desnecessário de bens e ser intencional no consumo. A simplicidade ajuda a manter o foco no que realmente importa na vida, como a fé, a família e ajudar os outros. Um dos antídotos mais eficazes para o materialismo é a generosidade, a prática de doar, que beneficia não apenas os outros, mas também enriquece a alma do doador.
A generosidade nos ajuda a mudar o foco de nós mesmos e de nossos bens para as necessidades e o bem-estar dos outros. O desafio de superar o materialismo excessivo é uma questão de realinhar prioridades onde os valores espirituais e eternos têm precedência sobre os temporais e materiais, adotando um estilo de vida centrado na humildade, simplicidade e generosidade. Os cristãos podem viver de uma forma que honre a Deus e refletir seu amor e cuidado pelos outros, encontrando alegria e satisfação, ó que os bens materiais não podem proporcionar. O hábito 3. Vícios destrutivos. Os vícios nas suas várias formas representam uma ameaça significativa ao bem-estar físico, mental e espiritual. Os vícios físicos, como o abuso de substâncias, podem levar a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças crônicas, deterioração física e, em casos extremos, morte. Vícios mentais podem causar dependência, alterações comportamentais, ansiedade, depressão e isolamento social, afetando profundamente a qualidade de vida e as relações interpessoais. Os vícios espirituais muitas vezes levam à alienação de valores e crenças pessoais, criando uma desconexão entre o indivíduo e sua fé, o que pode resultar em um sentimento de vazio e perda de propósito. Além disso, os vícios podem ter consequências devastadoras na vida familiar, profissional e social, causando danos não apenas ao indivíduo afetado, mas também aos que o rodeiam. Reconhecer e enfrentar esses perigos é crucial para iniciar o caminho da recuperação e reconstrução. O primeiro passo para superar qualquer vício é reconhecê-lo. Os vícios muitas vezes começam sutilmente, mas podem crescer e dominar a vida de uma pessoa. A Bíblia alerta sobre os perigos do excesso. A oração é uma ferramenta poderosa na batalha contra os vícios. Através da oração buscamos a ajuda de Deus, fortalecemos nossa fé e encontramos conforto em momentos de fraqueza. Além disso, a comunidade cristã desempenha um papel vital, conforme mencionado em uma passagem: o apoio, a responsabilidade e o encorajamento de outros cristãos podem ser inestimáveis na superação de vícios. É essencial evitar situações que possam levar à tentação. Uma passagem aconselha a disciplina pessoal, como definir claramente limites e evitar certos ambientes ou companhias. Em alguns casos, pode ser necessária ajuda profissional. Terapeutas cristãos ou programas de recuperação baseados na fé podem fornecer o apoio e a orientação necessários para lidar com vícios mais graves. Esta batalha não é apenas física, mas também espiritual e mental. Confiando em Deus, renovando a mente, buscando o apoio da comunidade e praticando autodisciplina, os cristãos podem encontrar forças e orientações para superar os vícios e caminhar rumo a uma vida de maior saúde e santidade. Hábito 4. Relacionamentos que te afastam de Deus. A jornada cristã envolve não só um relacionamento com Deus, mas também como interagimos uns com os outros. Relacionamentos tóxicos, sejam amizades românticas ou profissionais, podem ser profundamente prejudiciais, levando a comportamentos não cristãos e afetando negativamente o crescimento espiritual. Esses relacionamentos tóxicos são caracterizados por padrões de abuso, manipulação, desrespeito e negligência e podem causar danos significativos, danos emocionais, como baixa autoestima, ansiedade e depressão. Eles impactam profundamente nossa conexão espiritual, nos distanciando significativamente de Deus, quando estamos imersos em relacionamentos que promovem negatividade, abuso ou manipulação. Nossa atenção e energia são desviadas de nosso caminho espiritual. Esses relacionamentos muitas vezes provocam sentimentos de raiva, ressentimento ou desesperança que podem obscurecer a nossa percepção da presença e do amor de Deus. Além disso, podem nos levar a adotar comportamentos e atitudes contrárias aos ensinamentos cristãos, como falta de perdão, desonestidade ou imoralidade. Esta falta de alinhamento com os princípios bíblicos e a erosão da nossa integridade espiritual enfraquecem o nosso relacionamento com Deus, nos impedindo de viver a plenitude de vida que Ele deseja para nós. Portanto, é crucial reconhecer e nos distanciar de relacionamentos tóxicos para restaurar e fortalecer nosso vínculo com o divino. A Bíblia oferece orientação sobre como manter relacionamentos saudáveis. Esta passagem destaca a importância de escolher nossos companheiros com sabedoria. Os relacionamentos devem ser baseados no amor, respeito mútuo e encorajamento na fé. Outra passagem sugere que relacionamentos saudáveis nos ajudam a crescer e melhorar. Reconhecer um relacionamento tóxico é o primeiro passo para nos distanciarmos dele. Sinais de um relacionamento prejudicial incluem críticas constantes, desrespeito, manipulação e promoção de comportamentos não cristãos. É vital avaliar como um relacionamento afeta sua fé.
Saúde emocional e crescimento espiritual. Sabedoria e orientação nessas situações podem ser encontradas na oração e na consulta à palavra de Deus. Os conselhos de líderes espirituais e conselheiros cristãos também podem ser encontrados. Líderes inestimáveis como C.S. Lewis enfatizam a importância de relacionamentos que incentivam a virtude e a maturidade espiritual. Distanciar-nos de relacionamentos tóxicos é um passo importante na jornada da fé, buscando relacionamentos que sejam edificantes, respeitosos e alinhados com os ensinamentos cristãos. Abrimos espaço para o crescimento pessoal e espiritual. Pense em um barco navegando em direção a um destino calmo e seguro, simbolizando nossa jornada com Deus. Relacionamentos tóxicos são como âncoras indesejadas lançadas ao mar, atrapalhando o andamento do barco. Eles nos prendem, criando turbulência e nos desviando do nosso curso. Ao liberar essas âncoras, o barco pode navegar livremente, retomando seu curso em direção a Deus. Hábito 5. Negligência da vida espiritual. A vida espiritual é um componente essencial da fé cristã, envolvendo a prática regular da oração, leitura da Bíblia e participação em serviços religiosos. Negligenciar essas práticas pode levar ao enfraquecimento da fé, distanciando-se de Deus, e à perda da orientação espiritual. Negligenciar a vida espiritual podem ter consequências profundas. Sem a oração regular e a leitura da Bíblia, os cristãos podem ficar à deriva, sem a orientação e o conforto que estas disciplinas proporcionam. A falta de participação regular nos serviços religiosos pode resultar em sentimentos de isolamento e perda da comunidade essencial para o apoio e crescimento espiritual. Esta negligência pode levar a uma desconexão de Deus, enfraquecendo a fé e tornando mais desafiador enfrentar os desafios da vida, com uma perspectiva cristã. Cultivar uma vida espiritual saudável requer compromisso e intencionalidade. A oração deve ser vista não apenas como um dever, mas como uma oportunidade de comunicação e intimidade com Deus. A leitura da Bíblia é vital para compreender a vontade de Deus e aplicá-la à vida diária. Além disso, a participação regular em serviços religiosos oferece a oportunidade de adorar em comunidade, aprender com os ensinamentos e fortalecer a fé através da comunhão com outros crentes espirituais. A disciplina é crucial para evitar a negligência da vida espiritual, como Paulo aconselha em Timóteo 4 versículos 7 e 8, onde é dito: "Mas rejeite fábulas profanas e velhas e exercite-se na piedade, pois o exercício corporal beneficia um pouco, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas." Promessa da vida que agora é e daquela que está por vir. Isso envolve estabelecer e manter rotinas de práticas espirituais mesmo em meio a agendas lotadas e distrações da vida moderna. No livro As Disciplinas Espirituais em Nossas Atividades, Paul Washer aborda profundamente a importância da vida espiritual na jornada cristã. Ele enfatiza que a vida cristã não é apenas sobre regras de ministério ou reavivamento, mas acima de tudo é comunhão com Cristo. Washer destaca a necessidade de sentar-se em silêncio aos pés de Cristo, estudar sua palavra, orar e buscar seu rosto. Washer questiona a frequência e natureza da oração na vida dos cristãos, observando que muitos reduzem a oração apenas à intercessão, o que pode limitar a sua prática e profundidade. Ele argumenta que a oração vai além da intercessão, incluindo reflexão e confissão no dia de ação de graças. A confissão é descrita como um aspecto maravilhoso da oração, permitindo uma comunicação genuína e íntima com Deus. Washer também enfatiza que o aspecto mais importante da vida espiritual é a comunhão com Deus. Ele incentiva os cristãos a sentarem-se calmamente, meditar nas Escrituras e pensar profundamente sobre Deus. Esta comunhão íntima é descrita como um prazer e uma herança para os cristãos, um direito inerente que permite conhecer verdadeiramente a Deus e a Jesus Cristo. Evitar o descaso com a vida espiritual é essencial para manter um relacionamento forte e saudável com Deus. Priorizando a oração, a leitura da Bíblia e a participação regular nos serviços religiosos são práticas fundamentais que enriquecem a fé e fortalecem a comunidade cristã através da manutenção dessas práticas. Os cristãos podem garantir o crescimento espiritual contínuo e uma conexão mais profunda com Deus. Hábito 6. Fofocas e calúnias. A Bíblia oferece vários ensinamentos sobre a importância de se abster de fofocas e calúnias, destacando danos que essas práticas podem causar aos relacionamentos e reputações e como podem ser contrárias aos princípios cristãos. A fofoca envolve falar sobre assuntos delicados ou segredos da vida de outras pessoas sem permissão que podem destruir relacionamentos, causar discórdia e desunião. Deus não se agrada com fofocas consideradas pecado, mesmo que o conteúdo é verdadeiro, pois se as palavras não servem para edificar, é melhor não dizê-las. Efésios 4,
29, instrui que nenhuma comunicação corrupta deve proceder da boca, mas apenas o que é bom para a edificação necessária que ela possa transmitir. Graça aos ouvintes. Tiago 1, 26, adverte que se alguém se considera religioso mas não controla a sua língua, engana-se e a sua religião é inútil. A Bíblia também alerta contra falsos testemunhos e cumplicidade com os ímpios, não espalhando boatos que afastem bons amigos. A pessoa perversa provoca conflito e fofoca, separa amigos íntimos. Tito 3, versículo 2, aconselha a não caluniar ninguém, a ser pacífico, atencioso e mostrar a verdadeira humildade para com todos os homens. Mateus 12, 36, adverte que no dia do julgamento as pessoas terão que prestar contas de cada palavra descuidada que proferiram. Para concluir, a Bíblia está repleta de exemplos e textos que deixam clara a importância de eliminarmos a prática de fofocas e calúnias de nossas vidas, pois isso não só nos distancia de Deus mas também nos distancia dos outros, de relacionamentos saudáveis e pode até afastar outros de Deus. Lembre-se de que você é a Bíblia. O mundo está lendo, muitos nunca leram um versículo da Bíblia, mas podem ver a verdade ensinada nas Escrituras em suas atitudes e palavras. Abster-se de fofocas e calúnias é um desafio que requer vigilância constante e um coração guiado pelo amor cristão. Como seguidores de Cristo, somos chamados a falar palavras que edifiquem, comuniquem a verdade e reflitam o amor de Deus. A fofoca e a calúnia não apenas destroem a comunidade, mas também distorcem a imagem de Deus em nós. Portanto, é vital que todo cristão se comprometa a usar suas palavras para promover a paz, verdade e amor. Hábito 7. Intolerância e preconceito. Jesus Cristo é um exemplo central no cristianismo para a superação de preconceitos e atitudes intolerantes. Ele ensinou que em vez de alimentar discursos de ódio que geram divisão e exclusão devemos amar sem preconceitos. A história de Jesus e da mulher samaritana ilustra isso claramente. Apesar das barreiras culturais e religiosas entre judeus e samaritanos, Jesus não questionou a mulher por entrar no seu espaço geográfico. Ele iniciou um diálogo respeitoso e amoroso, desafiando as normas da época e promovendo tolerância e compreensão mútua, superando a intolerância e o preconceito. Segundo os ensinamentos cristãos, é necessário a construção de novos diálogos baseados no amor e no respeito. Através do diálogo ouvimos os outros, construímos caminhos para a libertação, juntos perdoamos as ofensas e aprendemos sobre o amor e o respeito. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva e de Noé, e sua família simboliza a unidade da raça humana. O conceito de raça conforme entendido socialmente não é um conceito bíblico, mas uma construção social. A Bíblia enfatiza que todos os seres humanos são essencialmente da mesma raça. Dos mandamentos centrais da Bíblia é amar o próximo como a si mesmo, o que implica não demonstrar favoritismo e tratar a todos com igualdade e respeito. Deus não demonstra parcialidade ou favoritismo e assim os cristãos são chamados a seguir este exemplo, valorizando a vida como uma dádiva e amando o próximo independentemente das diferenças raciais, sociais ou outras. Os ensinamentos de Jesus na Bíblia apontam para a construção de uma sociedade mais justa e digna, tratando todos como irmãos e irmãs. Os cristãos são chamados a respeitar e considerar as pessoas da mesma forma que gostariam de ser tratados, promovendo a igualdade e a justiça. Portanto, para um homem cristão, eliminar preconceitos e atitudes intolerantes de sua vida significa seguir os ensinamentos de Jesus. Na Bíblia, promover o amor, o respeito e a compreensão mútua entre todas as pessoas, independente de suas diferenças, é um caminho de aprendizado constante, reflexão e ação diária com o objetivo de refletir o amor e compaixão, que são fundamentais para o hábito da fé cristã. Hábito 8. Negligência familiar. De uma perspectiva cristã, evitar a negligência familiar é crucial, pois a família é vista como uma unidade social instituída por Deus e um projeto divino. A Bíblia ensina que cuidar da família é um dever de todo cristão e negligenciar esta responsabilidade é um erro grave. Enfatiza-se que tanto os homens como as mulheres têm papéis importantes na família, sendo o homem o provedor e a mulher a ajudadora, ambos comprometidos em cuidar da família. O casamento é considerado o fundamento da família, onde homem e mulher deveriam se unir numa relação monogâmica e indissolúvel, baseada na união física e emocional como expresso em Gênesis 2, 4, o apóstolo Paulo em Efésios 5, 21, destaca os princípios que devem reger as relações familiares, enfatizando a igualdade entre homens e mulheres perante Deus, mas com a liderança familiar confiada ao marido. Esta liderança, no entanto, deve ser exercida com amor e as mulheres são encorajadas a
submeter-se aos seus maridos como ao Senhor, seguindo o exemplo da submissão da Igreja a Cristo. Os pais são chamados a liderar e guiar os seus filhos com amor, não provocando-os a ira, mas educando-os na disciplina em uma instrução do Senhor de acordo com Efésios 6:14. Cuidar da família deve ser visto pelos cristãos como uma forma de ministério que integra a família e a vida espiritual. Um verdadeiro cristão deve entender que, sendo um fiel mordomo de sua família é uma prioridade no serviço de Deus. A Bíblia sugere em 1 Timóteo 3:4, que a negligência familiar impede de experimentar uma vida espiritual plena, dizendo que ele deve administrar bem sua própria casa com toda dignidade, mantendo seus filhos submissos para Deus, porque se alguém não sabe administrar sua própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Um cristão genuíno é chamado a ser um filho fiel, marido e pai cuidando de sua família segundo a doutrina bíblica, guiado pelo Espírito Santo e imitando, além disso, o amor de Cristo. A responsabilidade dos pais. Os filhos também têm um papel crucial no cuidado da família dentro do cristianismo. A Bíblia ensina que os filhos devem honrar e respeitar os pais, seguindo o mandamento de honrar o pai e a mãe, de acordo com Êxodo 20:12. Este respeito não se limita à obediência, mas também inclui cuidar dos pais na velhice, demonstrar gratidão e amor e manter fortes laços familiares. A negligência dos filhos para com a família pode enfraquecer a estrutura familiar e contradizer os ensinamentos cristãos sobre a importância da unidade e do amor familiar. Portanto, no cristianismo, tanto os pais como os filhos são chamados a cumprir seus papéis com compromisso e amor, fortalecendo os laços familiares e refletindo os valores cristãos de cuidado e respeito mútuo. Portanto, para um homem cristão, evitar a negligência familiar significa abraçar suas responsabilidades como marido, pai ou filho, seguindo os princípios bíblicos e exercendo seu papel com amor, respeito e dedicação. Isso envolve integrar a vida familiar e espiritual, onde o cuidado e o amor pela família são vistos como um reflexo do amor de Cristo e um aspecto crucial de servir a Deus. Hábito 9. Desonestidade e engano. A abordagem cristã à honestidade e integridade vai além de simplesmente evitar mentiras e enganos, envolve uma compreensão mais profunda do caráter e da conduta que um cristão deve exibir em todas as áreas da vida. Os cristãos são chamados a manter os mais rígidos princípios de honestidade, distinguindo-se daqueles que seguem práticas desonestas guiados por ganhos egoístas. Isto se aplica a todos os aspectos da vida, incluindo negócios e interações pessoais. A Bíblia ensina que a honestidade nas pequenas coisas reflete a honestidade nas questões maiores. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto em muito pouco também é desonesto em muito. Lucas 16:10. Portanto, mesmo desvios aparentemente insignificantes da honestidade são vistos como graves aos olhos de Deus. Em um mundo onde a fraude é comum, os cristãos devem se destacar por sua integridade. As práticas desonestas prejudicam o testemunho do povo de Deus e a verdade que professam. Mantendo assim a integridade é uma forma de testemunhar a fé cristã. A integridade traz respeito e confiança não apenas dentro da comunidade de fé, mas também entre aqueles que não compartilham a mesma fé. Um homem justo, mesmo com outras falhas, ganha respeito e confiança por sua honestidade consistente. Os cristãos na condução de negócios devem lembrar que estão sob a observação de Deus. Isso significa evitar práticas como balanças falsas ou pesos fraudulentos que são acima de abomináveis aos olhos do Senhor. Em cada transação, um cristão deve ser exatamente como deseja ser percebido por outros, agindo com princípios claros e sem astúcia. Esta abordagem profunda e abrangente da honestidade e integridade reflete a importância dada no cristianismo, não apenas às ações, mas também ao coração e às motivações por trás dessas ações. Para um homem cristão, comprometer-se com honestidade e integridade significa viver esses princípios o tempo todo, refletindo o caráter de Deus nas ações de interação diária. Hábito 10. Indiferença para com os necessitados. A justiça social e a assistência aos necessitados são fundamentais. A Bíblia enfatiza a importância do amor e da ajuda ao próximo, e Jesus Cristo é apresentado como o exemplo supremo de ajudar os necessitados, curar os enfermos e alimentar as multidões. Ajudar os necessitados não é apenas um ato de caridade, mas também uma forma de adoração a Deus. Além disso, a Bíblia ensina que ajudar os necessitados não deve ser feito com a expectativa de recompensa, mas como um ato de genuíno e amor altruísta. Lucas 14:13 e 14.
Jesus é citado como o exemplo perfeito de solidariedade e compaixão pelos necessitados, mostrando preocupação e ajuda às pessoas que estavam sofrendo. A Igreja cristã tem a responsabilidade social de ajudar os pobres e os sofredores, conforme demonstrado pelos primeiros cristãos que compartilharam tudo o que tinham para ajudar os necessitados. Atos 2, 44 e 45. Os cristãos têm um papel importante na busca da justiça e da igualdade social, eles sendo chamados a defender os direitos dos pobres e oprimidos e a lutar contra a injustiça para criar um mundo mais justo e igual. Isaías 1, 7. Além disso, superar o individualismo e cuidar das pessoas excluídas é uma parte importante da fé cristã, que Jesus ensinou a incluir os marginalizados, como os pobres, aleijados, coxos e cegos, em nossas festas e celebrações, buscando incluir aqueles que muitas vezes são deixados de fora pela sociedade. Lucas 14, 13 e 14. Servir ao próximo também é uma forma de adoração e demonstração de fé, conforme destacado em Tiago 1, 27, que afirma que a verdadeira religião envolve cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades. Em um contexto mais amplo, a justiça no cristianismo é vista como um valor que diz respeito à igualdade de todos os cidadãos e ao respeito pela dignidade e valor sagrado de cada pessoa. A Bíblia ensina que a justiça é um dom de Deus e deve ser vivida em todas as relações interhumanas, incluindo a luta contra a injustiça e a promoção do bem-estar dos outros. Portanto, a caridade requer a prática do compartilhamento da justiça e da solidariedade. A luta contra a injustiça envolve a implementação de princípios de igualdade, honestidade, solidariedade e fraternidade, e também a restituição de bens tomados injustamente, segundo Coríntios 9 e 9 e 12. Portanto, para um homem cristão ser proativo na busca de justiça e ajudar o necessitado significa seguir estes ensinamentos lutando contra a injustiça e a desigualdade social, ajudando os mais vulneráveis de uma forma amorosa e altruísta, refletindo o amor e a compaixão de Cristo em ações práticas. Reflita sobre estes princípios e aplique-os em sua vida diária, assim você estará mais perto de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Agradecemos por se juntar a nós e esperamos que estas reflexões possam contribuir para o seu crescimento espiritual. Até o nosso próximo vídeo.